Certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os bens dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher os seus estômagos com as bolotas que o povo comia, e ninguém lhe dava nada. E o filho, aleluia, querendo uma liberdade, pediu ao seu pai, aleluia, a sua herança, aleluia, para que ele pudesse sair, aleluia, e viver a sua vida. Aleluia, estando em casa, Deus palestrando comigo, aleluia, nós podemos ver que aqui esse filho, aleluia, era um filho que não entendia, aleluia, as instruções que o pai havia lhe dado. Aleluia, nós podemos observar, aleluia, que o privilégio não é, aleluia, nós termos 2 filhos. O privilégio é o filho apenas ter o mesmo pai. E nós podemos observar aqui que esse filho não entendia, não compreendia, aleluia, aquilo que o pai falava para com ele. E Deus, ele falou assim comigo, aleluia, existem muitos filhos, aleluia, dentro
paternidade. Aleluia. Qual é a sua paternidade nesta noite? Será que você tem o nosso Deus como teu pai? Será que ele tem sido seu pai mesmo? Aleluia. Senhor, essa oportunidade.